Olha, muito antes da ciência, como a gente conhece hoje, e até mesmo antes do famoso Sócrates, algumas mentes brilhantes resolveram encarar a maior de todas as perguntas. Afinal, do que o universo é feito? Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Filosofia, e o papo de hoje é sobre os filósofos pré-socráticos. Pois é, eles foram os verdadeiros pioneiros, sabe? Aqueles que tiveram a coragem de procurar respostas sobre o universo, não mais nos mitos, mas na própria razão. Então, tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta aí. Antes desses pensadores, as respostas vinham de histórias sobre deuses, né? Mas eles queriam mais. Queriam uma explicação racional para o mundo que viam ao redor. E essa virada de chave, essa busca, é basicamente o nascimento da filosofia. A grande preocupação deles, a parada deles, era o que eles chamavam de physis, que é a palavra grega para natureza. Eles foram, na prática, os primeiros cosmólogos. O foco era total em entender o universo natural. Tipo, por que chove? O que são os raios? De onde vem a vida e para onde ela vai? E as ferramentas deles para isso? A lógica e a observação. Certo, mas por onde eles começaram essa busca? Olha que interessante. Todos esses filósofos estavam numa jornada para encontrar uma única coisa, a arché. E esse conceito é fundamental, viu? Eles tinham essa convicção de que o universo inteiro, com toda essa diversidade maluca, devia ter se originado de um único princípio, uma única fonte. Agora, o que é genial sobre a arqué é que ela tinha que seguir uma regra de ouro, tipo uma condição. Seja lá o que fosse esse princípio, ele precisava explicar como as coisas mudam de aparência o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, a essência fundamental dele tinha que ser permanente, eterna, sacou? Muda por fora, mas não muda por dentro. E os primeiros a tentar dar uma resposta material para essa questão foram os filósofos da chamada Escola de Mileto. Eles olharam para o mundo físico, para as coisas ao redor e pensaram, a arché deve ser algo que a gente consegue ver, tocar, um elemento da natureza mesmo. E o primeiro a dar esse passo corajoso foi Tales de Mileto. Dizem que depois de passar um tempo no Egito e ver como o rio Nilo era a fonte de toda a vida naquela região desértica, ele teve um estalo. A conclusão dele foi que o princípio de tudo só podia ser a água. E o raciocínio do Tales era todo baseado no que ele via, na observação direta. Pensa bem, ele via que a vida começa na água, como no líquido amniótico, via que a gente precisa de água para viver e que, na morte, o corpo seca, ele perde sua água. Para ele, a conexão era óbvia, não tinha como negar. Isso aqui é brilhante, porque a água se encaixava perfeitamente na regra da arché. A água pode virar gelo, que é sólido, ou vapor, que é gasoso. Ela muda completamente a aparência, mas nunca deixa de ser água. A essência continua ali, intacta, exatamente como a regra pedia. Só que o discípulo dele, o Anaximandro, não estava muito convencido. Ele pensava, peraí, como que um elemento específico, como a água, pode dar origem ao seu oposto, tipo o fogo? Ele achava que a resposta tinha que ser algo mais abstrato. E aí ele propôs o apeiron, uma substância infinita, ilimitada, indefinida, de onde tudo vem e para onde tudo volta. Essa ideia do Anaximandro soa incrivelmente moderna, não acha? Parece até um eco de um princípio que a ciência só confirmaria séculos e séculos depois, o da conservação de massa. Para ele, o universo está nesse ciclo de renovação eterna. As coisas nascem do apeiron e voltam para ele, sem que nada seja realmente perdido no caminho. Com o tempo, a busca pela arqué foi evoluindo. Ela foi além dos elementos materiais. Alguns filósofos começaram a pensar que, talvez, a ordem do universo não viesse de uma substância, mas de um princípio invisível, um princípio organizador, uma espécie de ordem oculta. E é aqui que entra em cena o famoso Pitágoras. Para ele e para os seus seguidores, os números não eram só símbolos para fazer conta. Não. Eles eram a própria essência da realidade. Tudo no cosmos, desde a música que eles acreditavam que os planetas faziam, até a estrutura de uma folha de árvore, podia ser descrito e entendido através de relações numéricas. Incrível, né? Enquanto Pitágoras via essa ordem matemática, outros voltaram a pensar na composição material do universo, mas de um jeito totalmente revolucionário. Demócrito e Leucipo, eles imaginaram que tudo era feito de duas coisas, o vazio e um número infinito de partículas minúsculas, indivisíveis, que eles chamaram de átomos. E a ideia do átomo de Demócrito também seguia a regra da arqué. Claro, os átomos em si eles eram eternos, imutáveis.
As mudanças que a gente vê no mundo, para eles, eram apenas o resultado de diferentes combinações e separações desses átomos. Então a essência, o átomo, permanece, enquanto a aparência das coisas muda. E agora a gente chega num dos debates mais importantes e influentes de toda a história da filosofia. É um verdadeiro embate de titãs. De um lado, um filósofo que via a mudança como a única coisa constante, e do outro, um cara que afirmava que a mudança era uma completa, total ilusão. Olha só o contraste. Heráclito acreditava que o universo era como um fogo eterno, sempre em movimento, sempre em fluxo. Para ele, a guerra entre os opostos, quente e frio, dia e noite, vida e morte, era o motor de toda a realidade. Já o Parmênides, usando a lógica pura, argumentava exatamente o contrário. Ele dizia que o que é, simplesmente é. Não pode ter vindo do não ser e nem pode se transformar em não ser. Portanto, a mudança que a gente vê com nossos olhos deve ser logicamente impossível, uma ilusão. Essa famosa frase do Heráclito resume perfeitamente a filosofia dele. Pensa nisso. Quando a pessoa pisa no rio pela segunda vez, nem ela é a mesma pessoa, nem as águas do rio são as mesmas. Tudo está em perpétua transformação. E aí, quem estava certo? O mundo está nesse fluxo constante, como dizia Heráclito, ou ele é uma unidade imutável, como afirmava o Parmênides? Essa tensão, essa briga de ideias que ficou sem um vencedor claro, foi o ponto de partida para um dos maiores filósofos de todos os tempos, Platão. Foi ele quem tentou resolver esse dilema. E é essa pergunta que fica no ar, a grande provocação. Se a mudança é real, como a gente experimenta todos os dias, e a permanência também é real, como a lógica parece exigir, como as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? A tentativa de responder a essa pergunta foi o que moldou toda a filosofia ocidental que veio depois. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais Federais do Ensino Papo Filosofia, @gmail.com.